notícia boa, salário caindo na conta. Você hoje está com a cabeça na lua, hein, Rose? O que Pois está é, acontecendo com você, minha pois é. amiga? Bom, e agora nós vamos entrevistar o Paulo. Ai, gente, deixa eu pegar aqui o nome certinho. Paulo, você não vai ficar bravo comigo, não, tá bom? Porque nós estamos aqui. Deixa eu pegar aqui o Lucas que eu mandei para ele, que é o nosso. é, o Paulo Feldman. Ele vai nos falar sobre essa crise em relação à guerra da Ucrânia e da Rússia. Paulo, muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Eu que agradeço o convite de vocês. É uma honra muito grande para mim. Tá aqui. A honra é nossa. Ô, Obrigado. Paulo, o que você é do Fábio Feldman? Primo. Ah, esse povo é tudo gêniozinho, esses Feldman. Muito bom dia, Zezé falando. Bom dia. Bom, Tá- pode falar, Paulo. Não é bem assim, não. Tem alguns Feldman aí que comprometem bastante, viu? Mas já que você Deixa está pra dizendo lá, que não é deixa bem pra assim, lá. fala o teu currículo. Olha, o que tem de mais importante, eu sou professor da Faculdade de Economia da USP, né? Ah, pois é. E eu fui executivo de empresas a vida inteira, fui presidente de 4 empresas no Brasil. Fui presidente da antiga Eletropaulo, lembra? Olha, Quando a Eletropaulo era uma estatal, eu fui presidente e o governador Mário Covas me pediu para preparar a privatização da mesma. aí, você tá eu vendo, ocupei Rose? outras presidências ao longo da minha vida e que sempre compartilhei a vida de executivo de empresas com um professor aqui na USP. Pois é. Então, como a Zezé diz, é um gêniozinho ou um gêniozão. Olha, vou te contar. Agora, vamos... Bondade sua. Bom, vamos lá, professor. Nós vimos desde nos últimos 2 dias fotos que varreram o mundo e chocaram o mundo com a história de uma possível massacre, né, lá em Kiev, nas cidades próximas ali de Kiev, e que seria do exército russo. O exército russo está desmentindo. Dentro dessa questão, porque o senhor também fala muito sobre relações internacionais, a primeira coisa que eu preciso que o senhor nos esclareça é o seguinte: o que é possível, se é possível perguntar isso dentro de uma guerra? Veja, realmente é uma questão muito difícil, né? Eu acho que o crime maior foi invadir a Ucrânia. Porque não tem cabimento você invadir um outro país, seja lá qual for a razão. E não havia uma razão muito válida, porque o fato de que a Ucrânia queria se juntar à OTAN, isso não pode ser motivo para ela receber uma invasão, né? Em primeiro lugar. Então, o crime maior é a invasão. Não se pode admitir que um país resolva invadir o outro. Agora, essas atrocidades que estão sendo cometidas e que elas já vinham sendo comentadas desde o começo da guerra, que os russos estavam tratando de forma completamente desumana as pessoas abatidas na Ucrânia. Agora, essas fotos dos últimos dias, onde cerca de 300 pessoas nas proximidades de Kiev foram torturadas, foram agredidas até morrer, jogadas no meio da rua, isso é uma barbaridade, é uma coisa que realmente tem que ser condenada com muita veemência. Mas é difícil, é muito difícil. Por quê? Porque tivemos crimes de guerra, muitos, ao longo dos últimos 70, 80 anos, e mesmo antes. Crimes de guerra têm acontecido em todos esses conflitos, grandes, pequenos, e as pessoas não são condenadas. Você vê, dificilmente a gente sabe de alguém que foi condenado por um crime de guerra. Então, porque é difícil julgar, é difícil você montar um tribunal que vá avaliar
o que é crime, o que não é crime. Então, é complexo. Eu vou te dar um exemplo. Você que crime de guerra pior do que o que os Estados Unidos fez com o Japão? Bombardeou, jogou bomba atômica em cima da população civil. Que culpa tinha aquela população de Hiroshima e Nagasaki? Duas cidades japonesas muito importantes, morreram só civis. Qual a culpa deles? No entanto, morreram de uma forma horrível, porque os efeitos da bomba atômica são tétricos, né? Da forma como as pessoas são eliminadas numa bomba nuclear é uma coisa pavorosa. No entanto, o que aconteceu para os Estados Unidos? Nada. Então, quer crime de guerra pior? Então Aliás, esse é o problema. Agora, os Estados Unidos agora pedem que se condene a Rússia. Ok, também acho que tem que ser condenada. Mas e naquela época? Não se fez nada contra os Estados Unidos. Então, o fato de não ter sido tomada uma atitude naquela época faz com que fique muito mais difícil agora outras atitudes. E não foi só ali. Na Guerra do Vietnã, a gente sabe muito bem que os Estados Unidos jogavam aquele napalm em cima das pessoas e a pessoa morria queimada com o napalm. Né? E pergunto eu a você, quem foi condenado por crime de guerra na Guerra do Vietnã? Houve algum cidadão americano, algum militar americano que foi condenado porque queimava os vietnamitas? Não houve nada. Então, fica difícil agora, né, a gente entrar nessa história dos Estados Unidos de que tem que condenar os russos, porque os norte-americanos sempre praticaram crimes de guerra e nunca foram punidos. Então, em suma, é um assunto muito complexo, muito complexo. Assim, a gente viu, professor, condenações tipo da Sérvia, daquele conflito horroroso que teve lá, e outras condenações assim bem esparsas, né? A questão do Holocausto também e tudo mais. O senhor acredita que é mais fácil punir aqueles que vêm de países mais fracos, os déspotas dos países mais fracos mundialmente, assim, digamos? E eu acrescentaria algo. O senhor não acha que nesses últimos anos houve uma pressão maior sobre esse tipo de, eu vou chamar de desajuste, mas sobre esse tipo de crime, de guerra, ou não? O senhor acha que não mudou nada? Não, eu acho que agora, com a internet, né, com a globalização, com o fato de que vocês do rádio e da televisão estão presentes no mundo inteiro o tempo todo, então essas coisas ficam mais evidentes, né? Então a televisão mostrou muito bem as pessoas mortas, abandonadas no meio da rua, em Kiev, na Ucrânia. Então, claro, essas coisas ficam mais chocantes agora, né? Agora, eu diria que você não pode dizer que a Rússia seja um país mais fraco, porque do ponto de vista militar, a Rússia é tão forte quanto os Estados Unidos. Sim, é por isso que eu acho que, por exemplo, contra a Rússia não vai acontecer nada. Contra o Putin, assim, como aconteceu na Sérvia, por exemplo. É verdade. Aí eu concordo com você. Provavelmente, esses governantes que são muito poderosos, desses países principalmente, né, que são as duas maiores potências militares, Estados Unidos e Rússia, é provável que nada aconteça contra eles, justamente porque são muito poderosos. Bom, no caso dos Estados Unidos, desta vez, os Estados Unidos não está envolvido, né? Mas nas outras em que esteve, nunca foi punido também. Quer dizer, punições realmente são muito raras e quando acontecem em geral, né, naqueles países que perderam a guerra, né? O país que venceu a guerra, ele nunca é punido, isso é histórico. Agora, o país que perde a guerra,
aí sim, às vezes, há punições. Foi o que aconteceu com a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Claro, as punições foram pavorosas. O Holocausto foi talvez o pior crime da humanidade em todos os tempos. E eu acredito que os alemães responsáveis pelo Holocausto tinham que ser punidos mesmo. Agora, temos que levar em consideração que eles foram punidos também porque perderam a guerra, né? Se eles tivessem vencido, não o seriam. Agora, então tem isso também. Agora, diante dessas imagens que nós vimos e de toda a União Europeia, os Estados Unidos pedindo condenação, isso muda de alguma forma o futuro dessa guerra ou o presente dessa guerra ou não? Não tem nenhum reflexo? Veja, deveria mudar, porque realmente o que está sendo feito é horripilante, é chocante demais, né? Deveria ser, o mundo deveria agora tomar uma atitude séria e punir os russos pelo que eles fizeram. Isso não tem acontecido, mas eu acho que agora é o momento de acontecer. Por quê? Porque daria um exemplo para o futuro, para que isso não aconteça mais. Eu acho que deveríamos ter punição severa agora para o Putin, para a Rússia, para a economia russa. Eles deveriam ser punidos, sim. Deveria haver um boicote muito maior agora do mundo contra produtos russos. Eu defendo isso, mas temo que na prática não vai acontecer. Porque na prática o que vai acabar acontecendo é que vai se chegar num acordo, né? Essa guerra já está próxima do fim, vamos chegar a um acordo onde, neste acordo, vai se prever que tudo será esquecido e que fica tudo como era antes. Claro que eu estou exagerando um pouco, mas a questão dos crimes de guerra é muito provável que, infelizmente, ela seja esquecida. Não deveria. Mas a questão toda também é que, veja, tudo isso está mostrando que nós precisamos ter um órgão importante e forte que faça a governança mundial, que deveria ser as Nações Unidas, né? Deveria, mas não é. As Nações Unidas foram muito enfraquecidas ao longo desses últimos anos. Elas não conseguem praticamente evitar nenhum conflito. Inúmeros conflitos acontecem, as Nações Unidas não conseguem evitar. Desta vez também não conseguiram, estão muito fracas, inclusive porque elas têm aquele Conselho de Segurança que os componentes têm poder de veto, né? Então, por exemplo, a Rússia faz parte do Conselho e o Conselho discutiu essa guerra da Ucrânia, mas a Rússia veta. Então, tem que se montar uma outra instituição que cuide da governança mundial, que evite que haja novos conflitos e que tenha um formato diferente e que seja respeitada por todos. Infelizmente, a ONU, as Nações Unidas, não são mais respeitadas, porque perderam ao longo dos anos, como não conseguiram fazer valer sua vontade, foram se desmoralizando. Isso é muito ruim para o mundo. Tá certo. Mas a gente precisa de outra entidade. É verdade. Professor Paulo Feldman, muito obrigada por ter atendido aqui o pedido da Rádio Bandeirantes de Campinas. Um excelente dia para o senhor. Eu é que agradeço essa oportunidade, é um prazer enorme falar para os ouvintes de vocês, principalmente da região de Campinas, e estou sempre à disposição. Contem comigo. Muito obrigado. Obrigada, professor. Muito obrigada mesmo. Um abraço. Bom, e a gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Tchau. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. A Conx soma mais de 30 anos de experiência na construção de imóveis de